hoje nós vamos falar de prematuridade e de pós-datismo. Tá? Prematuridade e pós-datismo. Primeiro vamos falar de prematuridade, o assunto mais importante. A gente faz algumas questões e por último lá no final da live a gente fala de pós-datismo. Certo? Então o que é prematuridade? É quando a gente tem um trabalho de parto, né? Um feto que nasce antes das 37 semanas. Recém-nascido antes de 37 semanas, ou então ele nasce antes de 37 semanas. Se ele tiver, geralmente esses fetos antes de 37 semanas, recém-nascidos antes de 37 semanas, eles apresentam baixo peso. Então eles são recém-nascidos, menos de 2.500 gramas. Tá? Então, ou menos de 37 semanas, ou menos de 2.500 gramas. A gente vai dizer que foi um parto prematuro. Um parto de baixo peso e um parto de prematuro quando ele é menos de 37, certo? Menos de 37 semanas, prematuridade, menos de 2.500 gramas é baixo peso. Certo? A prematuridade ela é a principal causa de morbilidade gestacional, de morbimortalidade gestacional. Então é muito importante nós evitarmos a prematuridade para que exista uma boa saúde tanto do recém-nascido como da mãe. Tá? Tem uma incidência relativamente alta, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, uma incidência de 7% aí. E os fatores de risco para a prematuridade, o principal deles é ter tido um parto prematuro anterior, certo? Existem outros fatores, como por exemplo, fatores que aumentam a pressão dentro do útero. Então, parto gemelar, polidrâmio, ou por exemplo, se eu tiver aí alguma malformação fetal que vai aumentar o líquido amniótico. Por exemplo, a anencefalia é uma malformação cerebral que causa, então, o aumento do líquido amniótico. Certo? Então, essas de aumento do líquido amniótico vai gerar parto prematuro. Outras causas, por exemplo, são causas hormonais, né? Uma incompetência cervical. Às vezes a gente tem algumas cirurgias do colo do útero e aí essa mulher ela é incompetente cervical e aí faz com que exista esse parto prematuro. Os sangramentos de segunda metade também são, por exemplo, a placenta prévia, ou o descolamento prematuro de placenta também são causas de parto prematuro também. Tá? Ruptura prematura de membranas ovulares. Tá? São todas causas de parto prematuro. Causas obstétricas. Né? Mulheres que são desnutridas, ou então que têm uma gravidez indesejada, têm muito estresse, fumam, ou então usam drogas, também podem ser fatores relacionados às causas de parto prematuro, certo? Então, como é que a gente faz a prevenção do parto prematuro? Que é tão importante a gente fazer essa prevenção, porque é uma grande causa, uma principal causa de morbimortalidade neonatal. Lembra que lá em preventiva, nós estudamos a mortalidade materna e a mortalidade fetal. E uma das causas de morbimortalidade importantíssimas, justamente, é o parto prematuro. Tá? Que vai estar relacionado com esse baixo peso, vai estar relacionado com alterações nutricionais, com alterações da imunidade, da maturação pulmonar e também de outros aparatos. Certo? Então vai aumentar muito a morbimortalidade. Como é que eu faço a prevenção, então? Prevenção primária a gente faz através da remoção das causas. Eu vou remover as causas. Então, se a mulher ela tem chance de ter um descolamento prematuro de placenta, por que é causado? Trauma ou então hipertensão, alterações hipertensivas da gestação. É isso que causa o descolamento prematuro de placenta. Então, vou evitar essas causas, certo? A prevenção secundária seria detectar precocemente as alterações e fazer aí a profilaxia. Por exemplo, a tocólise. Tocólise é uma prevenção secundária. Lembra que a gente só faz tocólise quando a membrana amniótica ainda está íntegra, certo? A membrana íntegra nós fazemos tocólise. Se já tiver ruptura de membrana, nós não fazemos tocólise. E a prevenção terciária, ela é a inibição. Então, primária seria retirar as causas. Secundária seria detectar antes de existir o trabalho de parto, certo? Antes de existir o trabalho de parto. E sim a terciária, que seria a inibição da gestação. Eu falei errado. Falei errado a secundária. A secundária a gente vai prevenir antes que exista o trabalho de parto.
certo? Antes de existir o trabalho de parto, inclusive na fase inicial, certo? A primária, a gente retira as causas, a prevenção secundária, a gente previne antes de existir o trabalho de parto, e a terciária, sim, a gente faz a tocólise, a inibição. Já é a intervenção durante aí a fase de latência do trabalho de parto, não é isso? Beleza. Qual é a nossa conduta, então, em relação ao paciente que tem ameaça de parto prematuro? Como eu falei para vocês, depende da semana, tá? A gente depende da semana. Quando a gente tem um trabalho de parto prematuro, se a criança está entre 24 e 34 semanas, nós fazemos a maturação pulmonar. Não é? Se tem ameaça de parto prematuro nessa idade gestacional, a gente tem que fazer tocólise. Eu tenho que inibir antes de existir o trabalho de parto, logicamente. Né? Se eu estou em fase de latência, o início do trabalho de parto, não tem contrações efetivas e a dilatação ainda não está não está mais do que 4 centímetros, então eu posso fazer a tocólise para inibir essas contrações inicialmente, né? Contrações fracas, e aí fazer com que a gente tenha mais tempo para fazer a estimulação com o corticoide. Lembra que o intuito de fazer a tocólise é inibir o trabalho de parto para que você possa fazer a estimulação com corticoides. E aí fazer a maturação pulmonar, que uma criança menos de 34 semanas provavelmente não tem maduração pulmonar. Então essa é a nossa lógica. Quando ele é mais do que 34 semanas, então a gente aí já não faz mais sentido fazer tocólise, né? Não faz sentido fazer tocólise. Então nós vamos aí deixar com que esse paciente ele progrida para o seu parto. Certo? Então de 24 a 34 semanas, a gente vai fazer a tocólise e a maturação pulmonar. Quando a gente tem um parto, então, depois das 34, progride. Geralmente partos gemelares, com polidrama, como a gente falou, eles vão ter a chance de ser prematuros. Certo? É importante que a gente observe a vitalidade fetal e os parâmetros de normalidade maternos. Então, eu vou olhar hemograma, a pressão arterial, o peso da mãe, todos os parâmetros maternos a gente vai ter que avaliar para avaliar a saúde materna. Tá? E eu vou avaliar também os parâmetros de biofísica fetal, como a gente já estudou, a vitalidade fetal, né? Para detectar precocemente o sofrimento fetal. Certo? Beleza. Então, como é que eu vou fazer aí então a tocólise? Vamos falar sobre a tocólise aí. Quais são as medicações que nós podemos utilizar para inibir o trabalho de parto, tá? Então, como a gente falou, a indicação é das 24 às 34 semanas. E o Ministério da Saúde, o que ele diz? O Ministério da Saúde diz que a indicação é de 26 às 34 semanas, não de 24. Nós podemos fazer de 24 às 34, mas o Ministério da Saúde ele preconiza de 26 às 34 semanas, certo? É aí que ele preconiza. Quais são as contraindicações para fazer a tocólise, para inibir? Então, por exemplo, se eu tiver a ruptura prematura de membranas, né? Se eu tiver a ruptura de membranas, já não posso fazer tocólise. Se eu tiver sofrimento fetal, malformações fetais incompatíveis com a vida, restrição do crescimento, se eu tiver infecção, se eu tiver descolamento prematuro de placenta, se eu tiver placenta prévia, não posso fazer tocólise, tá? Nesses casos eu não posso fazer tocólise. Eu vou fazer tocólise quando não tiver alterações desse tipo e tiver a membrana íntegra, certo? Entre as 26 e 34 semanas. Quais são as medicações que nós utilizamos, então, para fazer a inibição do trabalho de parto? A primeira medicação de primeira escolha no Brasil, que não é em outros lugares, é a nifedipina. Então, um antagonista cálcico. É a nifedipina a primeira escolha. Certo? Mas existem outros fármacos que podemos utilizar também. Né? Nós podemos, por exemplo, utilizar até o salbutamol. O salbutamol pode ser utilizado. Posso utilizar também posso utilizar. Sabe um que é muito utilizado fora do Brasil? Na Argentina a gente utiliza muito. É a isoxisuprina. Isoxisuprina, quando eu estudei obstetrícia, era um fármaco de primeira eleição também. Lá, que é um beta-agonista, né? A gente pode usar o salbutamol, a isoxisuprina, o fenoterol, todos eles a gente pode utilizar, certo? A indometacina também pode ser utilizada. Então, primeira escolha no Brasil, nifedipina, mas pode ser também utilizada a indometacina, pode ser a isoxisuprina, né?
o salbutamol, o fenoterol, todos podem ser utilizados. Todos esses podem ser utilizados, tá? Mas a primeira escolha é a nifedipina. Então, dou a nifedipina, inibe aí o trabalho de parto. Inibindo o trabalho de parto, o que eu vou fazer? Vou fazer a corticoterapia com betametasona, né? Ou então com dexametasona. Um ou outro. Não existe aí, pelo menos até onde eu sei, uma diferença significativa entre os dois. A gente faz a maduração pulmonar. Certo? Então, parto pré-termo antes de 37 semanas. Vou fazer a monitorização. Se eu não tiver nada que contraindique, vou fazer a tocólise entre 26 e 34 semanas para poder fazer maduração pulmonar com betametasona ou dexametasona. Faço por 2 dias, né, 48 horas. Alguns lugares dizem 3 dias também, né? Vou fazer a tocólise enquanto faço a betametasona ou dexametasona. Depois disso, já não tem mais sentido. Posso já ter maduração pulmonar e aí vou partir para o parto. Certo? Outra coisa que você pode utilizar no caso de crianças prematuras é o sulfato de magnésio também. Mas o sulfato de magnésio não era utilizado na iminência de eclâmpsia, na pré-eclâmpsia? Certo, tá certo também. Mas ele pode ser utilizado como neuroprotetor da criança também. Tá? Não é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas em alguns protocolos aparece aí o sulfato de magnésio em gestações aí menos de 30 semanas. Certo? Você pode dar antes do parto. Então, justamente nesse período que você vai fazer o corticoide, você pode também dar o sulfato de magnésio. Não é preconizado no Ministério da Saúde, mas é preconizado em outros órgãos internacionais. Certo? E outra coisa que é importante também é a profilaxia para o Streptococcus agalactiae. Lembram disso? Que existia uma profilaxia, a gente fazia o SUAB anal e vaginal ali às 35 semanas e quando dava positivo, nós fazíamos a profilaxia, né? E se eu não fizesse o SUAB anal, eu teria que fazer a profilaxia mesmo assim para o Streptococcus agalactiae, porque podia ter infecção, né? Então, como é que a gente faz a profilaxia? Penicilina G cristalina, certo? Penicilina G cristalina, 5 milhões de unidades internacionais e a cada 4 horas eu posso fazer 2 milhões e 500 mil, 2,5 milhões de unidades internacionais. Então, o ideal da profilaxia é, a partir das 35 semanas, ser feita. Se dá positivo para a colonização de Streptococcus agalactiae, eu, próximo ao parto, algumas horas antes, então pelo menos 4 horas antes do parto, faço a primeira dose de penicilina G cristalina. Faço o intraparto e faço 4 horas após o parto. Esse é o mínimo, né, o mínimo ideal, vamos dizer assim. Tá? Mas se não for feita antes, faz no parto e 4 horas após também, pós-parto, certo? Penicilina G cristalina. Lembra que o estrepto, qualquer penicilinazinha, qualquer espirrozinho de penicilina mata o estrepto. Então, no dificuldades. Certo? Vamos fazer questão? Tem muita questão aí para vocês fazerem, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, questão 9. Está escrito aqui, ó, questões na Biobaischen. Questões na Biobaischen. Certo? 9. Diz, a prematuridade é importante questão de saúde pública, responsável por morbilidade e mortalidade neonatal elevada. Nesse contexto, a tocólise é empregada principalmente para a administração de corticoterapia e ou transporte para a unidade terciária. Com relação à terapia tocolítica, é correto afirmar que... Então ele falou aquilo que a gente falou, né? Para poder dar. Então a atocibana é um antagonista de ocitocina com potente ação tocolítica, cujos estudos mostram eficácia superior aos demais agentes. Letra B. Salbutamol deve ser mantido como tocólise oral até 34 semanas, visando a prevenção de um novo episódio de ameaça de parto prematuro. Letra C. Indometacina é uma opção de agente tocolítico, especialmente indicado nos casos de oligodrâmio, por aumentar o volume de líquido amniótico. Letra D. A nifedipina é uma medicação segura e efetiva, tendo como uma das suas contraindicações a hipotensão materna e o bloqueio atrioventricular. E aí? Qual que vocês acham que é a correta? Letra A, B, C ou letra D?
E aí, depois que vocês responderem, eu vou falar um pouquinho das contraindicações das medicações, né? Principalmente dos beta-agonistas e da nifedipina, tá? Certo. E aí? Qual é a resposta correta? Letra A, B, C, D ou D? Letra A, B, C ou D? O que é que vocês me dizem, meus queridos? Letra A, B, C ou letra D? A tocibana não é fármaco de primeira eleição. O salbutamol ele não tem que ser mantido, né? Depois de 34 semanas, ou seja, só é mantido durante a estimulação com betametasona, dexametasona, então a letra B está errado. A indometacina é uma opção e justamente ela causa redução do líquido amniótico e não aumento do líquido amniótico. Lembra também que a indometacina era um fármaco utilizado, ajudava aí em outras situações, mas ele reduz o líquido amniótico, tá? Não aumenta o líquido amniótico. Certo? E o correto então é a nifedipino. Nifedipino é uma medicação segura e efetiva, tendo uma das suas contraindicações a hipotensão materna. Então, do mesmo jeito que os beta-bloqueantes, os bloqueantes cálcicos, as contraindicações são o bloqueio atrioventricular, por exemplo, paciente bradicárdico, paciente com hipotensão. A gente não pode usar nem beta-bloqueador e nem antagonista cálcico, certo? Porque eles causam redução da contratilidade cardíaca, né? E vão causar a hipotensão. Se ele já está hipotenso, vai aumentar essa hipotensão, então é arriscado. E onde está a contraindicação dos beta-agonistas, então? Como a gente falou, pacientes aí que têm alterações cardíacas que gerem taquicardia, a gente vai evitar o uso dos beta-agonistas, né? Porque eles promovem a taquicardia. Então, pacientes que têm hipertensão arterial, taquicardia, nós vamos evitar os beta-agonistas, vamos preferir os antagonistas cálcicos, que é a primeira eleição. Só vamos evitar os antagonistas cálcicos nos casos que os pacientes têm, por exemplo, bloqueio AV, ou então hipotensão, né? Bradicardia, aí sim nós vamos evitar esses fármacos, beleza? Então, letra D é a da resposta da 9. Certo? Fazer mais um aqui, ó. 19. Secundigesta, com gestação gemelar, idade gestacional de 33 semanas. Apresenta dores intermitentes no abdômen. É portadora de taquicardia sinusal em uso de metoprolol 50 mg 2 vezes ao dia. Ao exame, apresenta pressão arterial de 120 por 80, frequência cardíaca de 96, altura uterina de 37, dinâmica uterina de 3 contrações de 40 segundos em 10 minutos. E ao toque vaginal, colo do útero médio, medianizado e pérvio para 3 centímetros. Cardiotografia, categoria 1. A 1 é a normal, né? A 2 é a suspeita e a 3 é a grave. Cardiotografia, categoria 1, diz que está normal, certo? Para ambos os fetos. A melhor conduta para esse caso será, letra A, inibição do trabalho de parto com atocibana. Letra B, resolução imediata da gestação. Letra C, inibição do trabalho de parto com isoxsuprina. Letra D, inibição do trabalho de parto com terbutalina. E letra E, inibição do trabalho de parto com indometacina. E aí, o que você vai fazer nesse caso aqui? Tá? O que você vai fazer aí? E aí? O que você faz? Qual é a resposta correta? Letra A, B, C ou letra D? Ele quer saber a melhor conduta. Qual é a melhor conduta nesse caso?
Ó, vamos ver as contraindicações para a gente ver qual é a melhor o fármaco, tá? Todos os fármacos aí são utilizáveis, mas aí eles têm contraindicações. Vamos ver aqui, ó. A indometacina, vou dar uma contraindicação importante aqui. Ela é contraindicada acima de 32 semanas. Então, mais de 32 semanas, a indometacina ela é contraindicada, certo? Que é o caso aí. Tem 33 semanas, por isso que a gente não pode utilizar indometacina. Então, anota. Indometacina, contraindicada, contraindicação aí após as 32 semanas, a gente não pode dar. Então, marca aí. Depois de 32 semanas, não posso dar indometacina. Tá? Eu vou escondendo as informações para que fique mais difícil, né? Então, letra E tá errado porque indometacina não se dá depois das 32 semanas. Esse daqui já tem 33, então não dou, certo? Letra E tá errado. Por que a letra D está errada também? A letra D está errada também. Por que a letra D está errada e a C está errada? Veja que deixa eu ver aqui o que a gente pode dizer aqui. Segundo IgES, gestação lamelar e gestação de 33 semanas, apresenta dores intermitentes do abdômen. É portadora de taquicardia sinusal. Ela tem taquicardia. Olha que interessante. Ela é portadora de taquicardia sinusal, meus queridos. Então não posso dar beta-agonistas, não posso dar nem isoxsuprina e nem terbutalina. Olha que coisa interessante. Então letra C e letra D já foi, são os dois beta-agonistas. Indometacina não posso dar depois de 32 semanas. Isoxsuprina, terbutalina, que são beta-agonistas, não posso dar. Então, vai ser letra A ou letra B? Vai ser letra A, porque está indicada a tocólise aqui. A tocólise está indicada nesse paciente. Tá? Então, a resposta correta é a letra A. Letra A. 19, deixa eu colocar aqui. Letra A, né? Resposta letra A. Certo? Resolução imediata da gestação, não. Né? Menos de 34 semanas. A gente tem que fazer tocólise, né? Então, letra A. Beleza? Vamos lá. 24. Certo? 24. Vamos ver aqui. O parto pré-termo é considerado a principal preocupação da obstetrícia atual por ser evento frequente, cuja incidência não apresenta diminuição consistente nas últimas décadas, e por se constituir na principal causa de morbilidade neonatal. Sobre o parto pré-termo, assinale a alternativa correta. Ele quer saber a correta. Só precisava saber isso, né? Letra A. O parto pré-termo é o que se dá com menos de 34 semanas completas, contadas a partir do primeiro dia do último período menstrual, não importando o peso do recém-nascido. Letra B. A bacteriúria assintomática não está associada a maior risco de prematuridade e, quando presente, não necessita de ser tratada com antibiótico terapia. Letra C. Chegou-se à conclusão de que a medida do colo uterino deveria ser indicada em todas as pacientes para rastreamento rotineiro do parto pré-termo entre 10ª e 14ª semana de gestação. E letra D. Dentre os fatores de risco, um dos que tem maior importância é a prematuridade anterior. E aí, qual é a correta? Letra A, B, C ou letra D? Qual é que você marcaria aí da 24? 24 é o quê? A, B, C ou letra D? E aí, meu querido, minha querida? O que é que você marcaria aí? Falei, né? Eu falei, não foi? Letra D. A prematuridade anterior é o principal fator de risco, certo? Então, agora, para a gente poder mudar o tema, a gente vai pausar um pouquinho a live. Agora eu vou pausar a live com vocês e eu vou voltar com a live no próximo tema. As outras questões eu vou deixar para vocês fazerem, tá? A gente vai rodar o tema. Então, só vou fechar a live e já vou voltar, tá? Não fuja daí. Fique comigo, certo? Fique comigo que a gente já vai rodar o tema, beleza? Vou só encerrar aqui e a gente roda o tema. Certinho? Tranquilo? Fique comigo, fique comigo. Vou encerrar aqui para a gente rodar o tema.
encerro e volto. Certo? Já vou voltar. A dúvida, respondo na volta, tá? Vou rodar o tema. Fecho aqui e volto. Só um instantinho. Fique comigo. Não desista de mim, não. Pronto, voltei. Você tava com saudade de mim, não foi? Tava pensando que eu tinha fugido, não foi? Fugi não, meu querido, não fugi não. Vou só voltar aqui com a live aqui no Instagram, tá? E a gente já continua o tema, beleza? Vamos aqui para a nossa segunda parte. Segunda parte da live. Certo? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no Instagram para a segunda parte. Vamos lá, vamos continuar. Deixa só uma pausazinha aí e a gente já volta. Pronto, volvemos. Agora vamos falar de pós-datismo. Certo? Correto? Coisas importantes para a gente falar de pós-datismo. Fizemos aí a rotação aí do tema. Queria saber se existe o rastreamento da medição do colo do útero. Em relação à prematuridade? Não. Rastreamento não. Existe sim a ameaça de parto prematuro e a avaliação do colo uterino no momento, né? Mas rastreamento como se fosse um screening para alteração do colo do útero, na prematuridade não. Certo? Na prematuridade a gente não tem. A gente tem uma avaliação, por exemplo, do colo do útero, para ver aí a questão, né? O rastreamento do colo do útero, interessante, em Cuba, sabia não. Existe a avaliação. Então, por exemplo, se tem prematuridade, ameaça de parto prematuro, então você faz a avaliação do colo do útero para ver a dilatação e tudo. Mas screening para colo do útero não tem. Tá? Existe sim, para todas as gestantes faz o screening no colo do útero? Não. No Brasil não. Não é assim, não faz. Cervicometria, não. Até onde eu sei, não. Não existe screening, não. Agora existe a avaliação clínica no pré-natal, né? A pré-natal existe a avaliação clínica, mas não se faz. Você pode fazer a pelvimetria do paciente durante a avaliação do pré-natal, mas isso bem antes, né? Para avaliar, logicamente, a possibilidade de passagem, mas para fazer mais ou menos uma estimação, uma estimação, né? Para saber se vai ter dificuldade do parto. Mas também não é todo obstetra que faz, não. Né? Não é todo obstetra que faz isso, não. Pelvimetria, pelvigrafia é uma coisa mais do passado. Hoje em dia não é tão feita mais, não. Certo? Certo. Beleza. Vamos lá, falar de pós-datismo. Então, o que a gente tem que falar do pós-datismo? Pós-datismo, então, é quando a gente tem um paciente depois das 40 semanas. Certo? Depois das 40 semanas, eu vou dizer que é pós-datismo. Lembra quando a gente falou, só uma observação, estou vendo aqui a Stefânia falar, pelvimetria é um exame que você faz
durante o pré-natal para estimar a facilidade ou dificuldade da passagem da criança. Existe a pelvimetria interna e externa, a pelvigrafia interna e externa. Isso a gente falou quando a gente falou lá das relações uterofetais. A gente falou de pelvimetria e pelvigrafia. Certo? Em relação ao borramento uterino, tá? Eu creio que é isso que vocês estão falando aí. Lembra que quando ele era mais de 50%, a gente tinha uma estimativa de que já entrava em trabalho de parto, quando tem um borramento mais de 50%, né? O normal é a gente ter mais de 15 centímetros aí de colo, mas aí quando ele tinha um borramento mais de 50%, a gente tinha já que pensar aí no trabalho de parto, né? Porque vai tendo contrações e vai tendo o borramento do colo do útero. Agora o que vocês estão falando, porque pode falar também do colo do útero, que a gente vai falar aqui em pós-didatismo, é o índice de Bishop, tá? O índice de Bishop é um índice que você vai avaliar, então, a questão se o colo do útero ele é favorável ou desfavorável à gestação, certo? Aí é outra coisa, a gente faz o índice de Bishop em partos pós-termos, né? A cervicometria, então, a cervicometria, que do jeito que vocês estão falando, não é um exame de rotina, tá? Pelo Ministério da Saúde, certo? Não é um exame de rotina pelo Ministério da Saúde. Tá? Se essa era a pergunta, não é rotina pelo Ministério da Saúde. Certo? Não é rotina. Agora, no caso, aí um conhecimento mais específico. Se você tem uma mulher que tem risco de ter incompetência cervical, certo? Aí devem ser feitos pelo obstetra exames mais específicos do colo do útero. Mas aqui, no caso, não são exames de rotina. Lembra que o que a gente tem que saber são os exames de rotina para o parto, né? Para o pré-natal, certo? Então não é um exame de rotina. Beleza? Vamos falar de pós-datismo, então. De pós-datismo. Então, o pós-datismo, como eu falei, a partir das 40 semanas, mais de 40 semanas, nós falamos que é pós-datismo. Certo? Agora, pós-termo é depois das 42 semanas. Então, pós-datismo depois de 40. Pós-termo depois de 42. Por que acontece? Qual é o problema do pós-termo? Qual é o problema do pós-termo, do pós-datismo? O problema é esse, que o paciente pode ter complicações também associadas a isso. Certo? Então, por exemplo, a síndrome da aspiração meconial, ela pode ser uma complicação do pós-datismo. Né? A macrosomia fetal, a distopsia também, o oligodrâmino, né? A redução do líquido amniótico, a compressão, né? Alterações estruturais por causa dessa redução do líquido, não é isso? Então pode existir várias complicações por causa do pós-datismo. Então o pós-datismo é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Então o Ministério da Saúde, ele preconiza que depois das 41 semanas tem que ser feito, então, a indução, né? Eu tenho que fazer a indução desse parto. Certo? Vou fazer a indução do parto. E para fazer a indução do parto, a gente vai ter que avaliar. Vamos avaliar, então, como é que está, se está favorável ou desfavorável. Certo? Então, a partir das 40 semanas, nós temos pós-datismo. 40,1. 40 semanas e um dia, nós temos pós-datismo. 40 semanas e um dia. O Ministério da Saúde preconiza que às 41 semanas, existe aí a indução do parto. Seja ele por trabalho de parto ou por cesárea, vai se ver a melhor via. Se for feito o trabalho de parto, nós vamos avaliar o colo, certo? Nós vamos avaliar o útero dele. Vamos avaliar a altura da apresentação, vamos avaliar a dilatação
desse colo uterino, o borramento do colo, o esvaenecimento do colo, a consistência do útero e a posição. Vamos avaliar tudo isso. Isso a gente chama de índice de Bishop. O índice de Bishop é o que nós vamos avaliar. Então, por exemplo, vou citar aí, mas o que a gente tem que saber, eu vou dizer para vocês. A altura da apresentação. Então, quanto mais alta a apresentação, é pior. Né? Quanto mais alta, é pior. No zero, vai ser, vamos dizer assim, mais 1, mais 2, mais 3 vai ser melhor. Né? Mas se eu tiver zero na apresentação, no zero ou no menos 1, eu vou dizer que eu tenho uma pontuação de 2. Quando ela está no menos 2, numa pontuação de 1, e quando está no menos 3, ou seja, está bem alta a apresentação, eu vou dizer que tem uma pontuação de 0. Então, o pior é quando eu tenho em menos 3. Logicamente, quanto mais baixa a apresentação, mais favorável. A mesma coisa acontece com a dilatação. Se eu tenho 0 de dilatação, é pouco favorável. Se eu tenho 1 ou 2 de dilatação, já é melhor. Mais do que 2, melhor ainda. Né? E se eu tenho, por exemplo, um borramento do colo uterino maior do que 50%, é como eu falei para vocês, já é muito favorável. Agora, se tem menos de 30%, aí já é desfavorável. Se eu tenho uma consistência que ela é firme, desfavorável. Se é uma consistência amolecida, já é mais favorável. Se eu tenho uma posição que ela é posterior ou medial, é menos favorável. Se ela tem uma posição anterior, já é mais favorável. Então vejam aí, esses são os critérios que nós vamos avaliar. Mas o que você precisa saber? Porque a gente tem que saber o que nós precisamos saber. O que precisamos saber é que um índice menor a 6 é desfavorável, certo? Índice menor a 6 é desfavorável e nós vamos fazer aí métodos para poder fazer a maduração desse colo, certo? E o que é que nós usamos como método para a maduração? Nós vamos usar o misoprostol, certo? O misoprostol. Nós usamos o misoprostol e aí vamos madurar esse colo, certo? Misoprostol, principalmente misoprostol. Também existem outros métodos não farmacológicos, por exemplo, o uso de sondas também pode ser feito, né? Mas eu não posso fazer métodos de maduração do colo quando eu tenho febre, quando eu tenho o índice de Bishop maior a 5, certo? Então, se ele é 6, eu não preciso fazer maduração, está contraindicado. Quando eu tenho uma apresentação que é pélvica, por exemplo, quando eu tenho uma vitalidade fetal alterada, existe a alteração da vitalidade fetal, então está contraindicado fazer isso daí. Eu vou partir logo para a cesárea. Certo? Então, no caso de contraindicação, vamos fazer cesárea. Idade gestacional menor do que 34 semanas, está contraindicado. Certo? Como a gente falou, nós estamos falando dessa maduração no pós-jatismo. Né? Então, já esse critério de idade gestacional menor do que 34 semanas, vamos ignorá-lo, né? Porque nós estamos falando no pós-jatismo. Lembra, pós-jatismo, 40 semanas e 1 dia já é pós-jatismo. Até menos de 42 semanas. Até as 42 semanas. Mais de 42 semanas, aí eu já chamo de pós-termo. Certo? Eu tenho uma questão aqui para fazer com vocês sobre esse tema. A última questão aí que eu coloquei para vocês vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos ver aí. Questão 25. Diz assim a questão 25. Analise as seguintes assertivas sobre a indução do parto. 1. No score de Bishop, a posição do cérvice é o fator mais importante. 2. É indispensável a avaliação pelo toque vaginal antes da indução. 3. Os efeitos colaterais da ocitocina são apenas maternos. E 4. O gel de prostaglandina, além de amadurecer o colo, pode induzir o parto. E aí? Qual é o certo? Qual é o errado dessas alternativas? Qual é a alternativa que está certa e qual está errada? Letra A diz que apenas a 1 está certa. A B diz que apenas a 4. A C diz que a 1 e a 3. A D diz que a 2 e a 4. E a E diz que é 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Qual é que está correta e qual é que está incorreta? Aí. Qual é que está correta e qual está incorreta? E aí? O que é que vocês acham? Qual é a letra correta? A, B, C, D ou letra E? Qual é que vocês marcariam aí? Nessa questão. A, B, C, D ou letra E? Hein?
O que vocês marcariam? A, B, C, D ou letra E? Qual? Qual é a correta? Vamos ver aqui, ó. Diz assim, no score de Bishop, a posição do service é o fator mais importante. Pergunta eu tenho para fazer para vocês. Existe algum fator mais importante no score de Bishop ou são todos os fatores que têm a mesma importância? Tem algum fator que tem uma pontuação maior do que outra? Ou todos têm as mesmas pontuações? 0, 1 e 2. Todos têm a mesma pontuação. Então, um está errado. Não tem fator que é mais importante do que o outro. É indispensável a avaliação pelo toque vaginal antes da indução. Então, essa daí está certo. 3. A 3 diz assim, ó, os efeitos colaterais da ocitocina são apenas maternos. Não, tem efeitos colaterais também fetais com a ocitocina. Então, o 3 está errado. E o 4 diz que o gel de prostaglandinas, além de amadurecer o colo, também induz o parto. Tá certo. Perfeito, perfeito. Tá? Também tá certo. Então, o certo é o 2 e o 4, letra D. 25, letra D. Beleza? Certo? Ok? Tudo belezinha? Tudo certinho? Bom demais, bom demais. Então, vamos aqui fazer uma prece para a obstetrícia. Nós vamos agora deixá-la de lado, vamos deixar ela ir embora. Primeiro foi a ginecologia que partiu o nosso coração e agora a obstetrícia também parte o nosso coração e vai embora, né? Muito triste, muito triste. 2 matérias aí fundamentais para a nossa vida, né? Mas vamos deixá-la ir embora e vamos continuar com outros temas, certo? Mais tarde nós temos ortopedia fraturas, tá? Fraturas. Espero vocês às 17 horas, tá? 17 horas. Espero vocês. Fraturas. Quinta-feira tem live extra às 19 horas. Beleza? Tchauzinho para vocês. Até a nossa próxima live. Espero que vocês tenham gostado e até mais, tchau. Daqui a pouco ela tá no YouTube, viu? Se você perdeu alguma coisa, é só olhar no YouTube. Tchauzinho. Para você que está no YouTube, né, que ainda está comigo aí, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixar aqui o seu comentário e se inscreva no canal também, ajuda muito. Tudo isso que eu pedi para você fazer. Quando você faz isso, você ajuda outras pessoas a receberem também esses vídeos, tá? Tchauzinho para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, que hora você estiver assistindo esse vídeo, e bons estudos. Tchau!